Olá pessoal, eu me chamo Ademilson Nunes, sou professor de eletrônica e hoje eu vou estar mostrando para vocês um componente muito interessante e muito utilizado nos notebooks, o MOSFET. Eu vou explicar para vocês de maneira bem simples o comportamento de um MOSFET de canal N e também o comportamento de um MOSFET de canal P. Por quê? Antes de partir para o objetivo final dessa aula, que é explicar para vocês as principais características de um transistor MOSFET e ensinar vocês a ler um datasheet, para quê? Para que vocês consigam comparar as informações de um datasheet de um MOSFET com as informações do datasheet de um outro MOSFET que vocês pretendem substituir na placa. Mas antes de partir diretamente para as características, que é o que interessa para nós, eu vou fazer uma pequena explanação sobre o funcionamento desse componente, utilizando o Isis Proteus. Primeiro eu vou mostrar para vocês o comportamento do transistor MOSFET de canal N. Temos aqui um pequeno circuito que eu montei com um MOSFET de canal N. Percebam que a simbologia elétrica dele tem essa flecha apontando para o gate, né? E aqui temos um MOSFET de canal P e o sentido da flecha aponta para o terminal source. Essa é a diferença crucial quando vocês estiverem analisando um esquema elétrico. Apenas de perceber a forma como a flecha está desenhada, se está apontando para o source, canal P. Se estiver apontando para a base ou para o gate, canal N. Bom, nesse circuito aqui eu tenho uma fonte de tensão ligada a uma lâmpada que vai simbolizar a nossa carga. Poderia ser qualquer coisa, mas no exemplo eu coloquei uma lâmpada para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas a carga pode ser qualquer coisa, um resistor, até mesmo outro circuito do notebook. O que vai acontecer? O MOSFET ele se comporta como uma chave aberta, o MOSFET de canal N. Enquanto ele não tiver polarização aqui, não houver tensão em gate, ele se comporta como uma chave aberta. Sendo chave aberta, não circula corrente nessa malha. Se não circular corrente nessa malha, a lâmpada não acende. Bem simples. Eu vou dar um play na simulação para que fique mais fácil ainda de vocês entenderem. Vamos nos concentrar nessa área aqui, que é o MOSFET de canal N. Após, eu vou explicar para vocês o MOSFET de canal P. Deste lado da malha, eu tenho um potenciômetro. Nesse potenciômetro eu estou fazendo uma regulagem, um ajuste de tensão que chega para o gate. Percebam que aqui nesse ponto eu tenho 6.12 volts. 6.12 volts é o suficiente para polarizar o transistor e ele passar a se comportar como uma chave fechada, permitindo então a circulação de corrente nesse sentido. Dá para ver que a lâmpada está acesa. Porém, conforme eu vou baixando a tensão em gate, perceba que a queda de tensão sobre o MOSFET vai aumentando e, consequentemente, o brilho da lâmpada vai diminuindo, porque se a resistência entre dreno e source vai aumentando conforme a tensão aqui vai caindo, lógico que vai circular menos corrente na malha. Então eu vou diminuir aqui, percebam que vai aumentando a queda de tensão até que eu fique próximo de 12 volts, que são os 12 volts da fonte. E a lâmpada ficou completamente apagada. Nesse instante, eu costumo dizer que o MOSFET está se comportando como uma chave aberta, não circula corrente. Quanto de tensão é necessário entre gate e source para permitir circulação de corrente? Bom, esse parâmetro é conhecido como VGS-TH, ou tensão gate source threshold. Esses são os termos que vocês vão buscar no datasheet quando precisar saber qual a tensão mínima que precisa existir em gate para que o MOSFET possa conduzir corrente entre dreno e source. Vou subir aqui a tensão bem devagar e vocês vão prestar atenção. Ó, eu estou com 1.3 volts e ainda não circula corrente. Significa que eu não atingi o mínimo necessário para que ele chaveie, para que ele conduza a corrente. Eu vou subindo a tensão mais um pouco. Percebam que já começou a cair a tensão aqui e a lâmpada acendeu um pouquinho. Então, a partir de 2.4 volts
esse MOSFET já está conduzindo. Ele ainda não está saturado, mas ele está conduzindo corrente. Eu vou subindo e quanto maior a tensão aqui, maior o brilho da lâmpada e menor a queda de tensão entre dreno e source. Quando nós falamos que o MOSFET está saturado, isso vale para qualquer transistor, não somente o transistor do tipo MOSFET. Saturado significa que a tensão de dreno é igual à tensão de source. Se a tensão vai subindo, esse transistor vai ficando saturado. Esse é o comportamento de um MOSFET canal N. Ok, então agora vamos analisar qual o comportamento de um MOSFET canal P. Bom, vamos nos localizar aqui primeiro. Nós temos o terminal dreno, terminal source, terminal gate, da mesma forma que o MOSFET de canal N. Porém, a principal característica que difere um MOSFET de canal P para um MOSFET de canal N, no que diz respeito a comportamento elétrico, seria o sentido da corrente. A corrente ela vai circular do source para o dreno. Percebam que eu mudei completamente a topologia do circuito. Eu coloquei a carga ligada ao terminal dreno, o outro lado da carga ligado à referência, e a minha fonte de tensão está ligada ao source, exatamente ao contrário do que eu fiz no exemplo de canal N. Bom, mas vamos lá. O comportamento do terminal gate em relação ao canal N também é diferente. Se o sentido da corrente flui do source para o dreno, aqui em gate, ao invés da tensão quanto mais positiva, mais corrente circula, é o contrário. Quanto mais a tensão é negativa, mais corrente circula. Parece um pouco confuso, mas quando vocês assistirem a simulação vai ficar mais fácil de entender. Bom, percebam que o MOSFET está recebendo 0 volts no terminal gate, aqui pela simulação. Com 0 volts aqui, já está circulando muita corrente, porque a lâmpada acendeu com um brilho bastante intenso. Se circula muita corrente conforme a tensão está mais negativa, e se a tensão for ficando mais positiva, ele vai se comportar ao contrário do canal N. Ou seja, conforme a tensão aqui vai subindo, o brilho da lâmpada vai diminuindo, pois passa a circular menos corrente entre source e dreno. Então, essa tensão vai subindo até que chega um instante em que o MOSFET fica completamente cortado, se comportando como uma chave aberta, não permitindo a circulação de corrente entre source e dreno. Então percebam que o MOSFET de canal P trabalha completamente ao inverso de um MOSFET de canal N. Ok? Bom, isso é o MOSFET relação comportamento N e P. Percebam que é completamente o inverso, né? À primeira vista pode parecer um pouco confuso, mas se vocês assistirem novamente essa aula, eu tenho certeza que vocês vão entender. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão enxergar os principais parâmetros de um MOSFET, tanto canal N quanto MOSFET de canal P, através do seu datasheet. Vamos lá. Eu separei aqui o MOSFET modelo 2N702K. É um MOSFET N-channel, ou canal N, do tipo efeito de campo, Field Effect Transistor. Features, em inglês, significa características, e aqui nós podemos ver a descrição das principais características desse MOSFET. É interessante que vocês leiam bastante datasheet, vão traduzindo as palavras, que com o passar do tempo, vocês vão se habituando com esses termos, vocês nem vão precisar mais utilizar tradutor. Vocês já vão conhecer e vão ler isso aqui de forma tão natural como se fosse escrito em português, né? Uma das características mais importantes é que datasheet muda de fabricante para fabricante e muda de modelo para modelo. Então vocês vão ter que se habituar a ler bastante o datasheet para ir se acostumando. Algo importante nesse caso aqui é que ele mostra exatamente o encapsulamento, a forma como o
MOSFET foi encapsulado. Ele utiliza esse encapsulamento SOT23. Ele é bem pequeno mesmo, e tem esse formato aqui, com 3 terminais. Terminal dreno, terminal gate, terminal source. Vocês vão encontrar bastante esse MOSFET aqui no circuito de entrada de algumas placas-mãe da Positivo, fabricado pela SHUTI. Tem bastante, principalmente no circuito de proteção logo na entrada. E, como já falei, ele utiliza esse encapsulamento SOT23, ele é bem pequeno mesmo. Tem que prestar bastante atenção para conseguir localizar ele na placa. Uma das coisas mais difíceis nesse tipo de transistor, ou melhor, nesse tipo de encapsulamento, que pode vir tanto transistor MOSFET quanto transistor bipolar de junção, ou mesmo diodos, é que o corpo dele é muito pequeno. Então muitas vezes não dá para escrever aqui no corpo dele a referência do componente. Então é quase impossível localizar o componente ou o datasheet do componente apenas com aquela referência escrita no corpo. Às vezes a gente até consegue, pela internet, localizar, mas é um pouco complicado. Mas o ideal é sempre analisar a placa-mãe mediante o esquema elétrico da mesma. Nem sempre é possível, mas isso garante mais de 90% de chances de êxito no reparo quando você trabalha com o esquema elétrico da placa. Bom, aqui o part number, que é o modelo do nosso MOSFET. Packet seria o pacote ou o encapsulamento dele, SOT23, que é interessante para poder saber localizar o componente na placa. E aqui os parâmetros. Bom, o primeiro parâmetro, esse daqui, VDSS, ou tensão dreno source, em inglês, Voltage Drain Source, ou tensão dreno source. Seria o máximo de tensão que ele pode suportar entre esses dois terminais. Então, entre o terminal dreno e source desse MOSFET, ele pode suportar até 60 volts. VDGR, ou tensão dreno gate. A tensão dreno gate desse cara aqui fica em torno de 60 volts. Tensão gate source, ou a tensão que cai sobre o terminal gate e source, mais ou menos 20 volts. Esse mais ou menos significa que pode ser mais 20 volts até menos 20 volts. Se fosse uma análise de forma de onda, eu poderia dizer que ele pode suportar até 40 volts pico a pico. 20 volts de pico positivo, 20 volts de pico negativo. Outro parâmetro interessante é o ID, ou corrente de dreno, que seria a corrente máxima que pode circular pelo dreno source desse MOSFET. Aqui ele fala máximo contínua e máximo pulsante, ou seja, 300 mA contínuo, aquela corrente que vai ficar contínua em 300 mA, ou 800 mA se for um pulso rápido, ou seja, a carga faz um consumo rápido de corrente. Até 800 mA ele vai suportar, mais do que isso provavelmente ele pode se danificar. Outras características que eu considero dispensáveis para reparação, eu não vou citar. Por exemplo, essa aqui é a temperatura de operação da junção, ou o intervalo de temperatura que ele pode trabalhar na sua junção. É interessante para quem vai projetar circuito. Para quem vai reparar, não é um parâmetro muito utilizado não. Vocês podem se concentrar aí na corrente máxima de dreno, a tensão máxima entre dreno e source, tensão máxima entre dreno e gate, tensão máxima entre gate e source. Aqui também as características térmicas, né? Thermal characteristics. Não vou entrar em detalhes, como já falei, pois não é um parâmetro muito importante para quem vai reparar. E aqui, outras características elétricas, né? Novamente, corrente entre dreno e source. Ele pode trabalhar com, no máximo, 500 microampere,
mas tem algumas condições aqui, ó. Percebam que está escrito as condições para que ele trabalhe. Ele precisa estar com uma tensão máxima entre dreno e source de 60 volts, não pode ter tensão entre gate e source, tem que estar com 0, e a temperatura da junção em 125 graus Celsius. Nesse caso, ele vai passar no máximo 500 microamperes. Novamente, não precisam se preocupar com esse tipo de coisa, eu só li mesmo porque eu já tinha começado. Outra característica interessante é a VGS-TH, como eu expliquei lá no início dessa aula. Essa é a tensão mínima que o MOSFET precisa receber entre gate e source para que ele possa começar a conduzir corrente. Então aqui, o mínimo para esse caso é 1 volt. Então tem que existir pelo menos 1 volt caindo sobre gate e source para que o MOSFET comece a conduzir corrente. E no máximo 2.5. É claro que as condições precisam ser estabelecidas também. Eu não gosto muito de falar sobre condição, porque isso daqui envolve mais o projeto, né, de fontes chaveadas, e não tanto a questão da reparação. Para a reparação, as principais características são essas que eu mostrei aqui, né? E geralmente essas principais características sempre vêm em uma tabela separada das características normais do MOSFET. Tem mais características, não são importantes. Esses gráficos aqui também são para quem vai desenvolver projetos. E é isso aí. Esse é um dos datasheets que eu separei para vocês. Este outro aqui é o P2003 EEA. É um MOSFET de canal P, como está descrito aqui, P-Channel. E aqui ele já me dá, como eu já havia explicado para vocês, alguns datasheets já traz uma tabela separada, aquelas que eles consideram, que o fabricante considera as principais características dele. Por se tratar de um MOSFET de canal P, como eu falei para vocês, ele trabalha com tensões mais negativas. Então aqui, V break DS seria a tensão entre dreno e source. Ele pode trabalhar com até menos 30 volts, ou seja, uma tensão bastante negativa entre dreno e source. Mas, em placa-mãe, quase sempre vocês não vão trabalhar com essa tensão. Você vai trabalhar com 19 volts e por aí vai. Mas ele pode baixar bastante essa tensão, trabalhar até com tensões negativas. Em placa-mãe de notebook vocês não vão encontrar isso. RDS on, lembra do parâmetro que eu acabei de explicar? Ele vai ter 20 miliohms, ou seja, uma resistência dreno source, quando ele estiver on, ligado, abaixo de 1 ohm. É muito pouco mesmo. Ele vai chegar em 20 miliohms caso a tensão entre gate e source seja igual a menos 10 volts. E ele pode conduzir uma corrente de dreno de até 28 amperes. Essas três características são importantes se vocês observarem quando for substituir esse tipo de componente. Canal P, a tensão entre dreno e source, a RDS on, caso for um circuito mais crítico, como um circuito do V-Core, circuito responsável por gerar tensão de trabalho para uma GPU, por exemplo, e outros circuitos mais críticos. Quando não for tão crítico o circuito, por exemplo, um circuito de entrada, um circuito responsável por gerar 3 e 5 volts na placa, o RDS on não é um parâmetro tão importante. Mas é claro que se vocês puderem fazer a seleção do componente com uma RDS on igual ou inferior, será ainda melhor. Aqui a simbologia técnica e aqui as outras características e parâmetros. Drain Source Voltage, ou tensão entre dreno e source, VDS, de menos 30. Gate Source Voltage, ou tensão Gate Source, de mais ou menos 25 volts, como eu já expliquei para vocês. Pode ser de mais 25 até menos 25, ou 50 volts pico a pico. Tensão
aqui no caso seria a corrente de dreno, corrente contínua de dreno, aquela corrente que vai circular continuamente pelo terminal dreno. E aqui as condições, por exemplo, em 25 graus Celsius ele vai passar um limite de mais ou menos menos 28 amperes. E se for a 100 graus Celsius, menos 18 amperes e assim por diante. Aqui tem a corrente pulsante. Muita gente não observa esse parâmetro de corrente pulsante de dreno, porque seria aquela corrente que ele pode suportar num pulso, num pico. Por exemplo, teve um alto consumo na placa e ele bateu 70 amperes. Só que isso muito rápido, questão de milissegundos, ele vai suportar 70 amperes. Se ficar muito tempo em 70 amperes, o componente vai entrar em curto, vai apresentar fuga e por aí vai. Essa current avalanche é a mesma coisa, praticamente o mesmo termo, tá? Não vou entrar em detalhes porque não é tão importante. Bom, nesse MOSFET aqui de canal P seria isso. Bom, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se você quiser ter mais informação referente a essa área de reparação de notebooks, análise de esquema elétrico, leitura de datasheets e se profissionalizar como um técnico reparador de notebook, eu recomendo que você se inscreva nesse treinamento. Você vai ter bastante informação, são muitas horas de conteúdo, onde eu passo detalhadamente conceitos tanto da parte teórica quanto da parte prática da eletrônica. Eletrônica aplicada para reparação de notebooks, análise de esquema elétrico e datasheets. E muitas outras coisas. Nós vamos aprender a fazer vários tipos de reparo, vários reparos ao vivo. E nessa caminhada eu tenho certeza que vocês vão aprender definitivamente a fazer reparação de notebooks. Então, se você gostou da didática, se você gostou desse mini treinamento que você acabou de receber, se inscreva no treinamento completo e vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa bacana para vocês. Um abraço, galera. Até a próxima.